Bom, uma das coisas mais engraçadas é que eu fui CLT até um determinado ponto, um ponto da jornada que eu demorei a entender e eu não conseguia pensar dessa forma até algumas pessoas me fazerem pensar dessa forma. E aí a maneira que essas pessoas me fizeram pensar vai te fazer repensar bastante se hoje você trabalha, independente de como você trabalha. E muita gente não faz os cálculos que eu vou falar aqui, esse tipo de coisa. E eu acho que você fazendo esse tipo de coisa vai te fazer aí, mesmo que você seja um bom CLT, te faça talvez procurar uma fonte de renda extra ou qualquer tipo de coisa assim. E antes de eu largar o CLT, antes de tudo, eu já queria dizer a você que eu estava já estudando sobre dinheiro, sobre educação financeira, investimentos. E quem, quem pensa que isso é para rico se engana, porque você tem que começar a fazer isso desde pobre, desde sem dinheiro, para você se tornar rico. E de certa forma, até o fato de ser rico, a gente está falando sobre um estado. Como assim? Ser é um estar. Se você é rico, não necessariamente você precisa ter dinheiro, porque pessoas ricas às vezes ficam sem dinheiro. E isso parece até confuso, mas essas pessoas ficam momentos sem dinheiro, mas ainda assim quando elas estão no ciclo organizado e as coisas acontecendo, elas fazem muito dinheiro e elas têm um patrimônio grande. Por quê? Essas pessoas são ricas pela maneira de pensar. Então você precisa aprender coisas que ricos fazem, talvez não como a coisa principal que você precisa focar tempo, tipo estudar investimentos. Poderia ser uma coisa secundária para agregar para você, e é uma coisa que eu fiz. E aí você foca numa profissão, numa habilidade para você ganhar dinheiro de fato. E investimento foi o que me educou a entender uma coisa, que tempo, a gente associa tempo a dinheiro quando a gente trabalha. E a gente, quando olha investimentos, o investimento ele rende mais conforme o tempo. Então, assim, se você tem 100 mil hoje, você botar esse dinheiro para trabalhar, o tempo vai fazer esse dinheiro crescer e multiplicar se você tomar boas escolhas. Então, quando a gente associa o dinheiro ao tempo, a gente vai perceber uma coisa: quando a gente trabalha CLT, a gente trabalha uma quantidade de horas por mês. E essa quantidade de horas por mês que a gente trabalha, vamos supor aí, 8 horas por dia, 6, escala 6 por 1, a gente trabalha 44 horas por semana, vai dar 180 a 190 horas por mês. Se você ganha um salário mínimo, que é aproximadamente R$ 1.400, R$ 1.500, você ganha 6 a 7 reais por hora. Então o que isso representa? Cada hora que você está ali no seu trabalho, que está um saco, que está difícil, custa 1 hora da sua vida. E cada vez que você gasta dinheiro, se você gasta 7 reais, você está gastando 1 hora da sua vida. Isso é difícil de engolir até. Você pensa, pô, eu tô saindo de casa gastando 100 reais em bebida, em esse tipo de coisa, e 100 reais é exatamente 13 horas da minha vida, são quase 2 dias de trabalho. Não, vamos pôr aí 15 horas, porque vezes 7. Então, 15 horas, 2 dias de trabalho da sua vida foi para você comprar bebida, combo, ostentar na balada. E esse foi o tipo de coisa que já me fez refletir sobre essa parte. E aí, em segundo, que eu diria aí, que o que me fez entender de fato o jogo, foi que o meu chefe, ele estava vendendo produtos e esses produtos, o saldo dele estava aumentando todo dia, o saldo de vendas, sendo que ele nem estava no computador o dia todo, a noite toda, e a noite toda tinha feito dinheiro. Então eu pensei, se você procurar alguma coisa, se você vender produtos, ou se você fazer coisas que não está vinculada ao seu tempo de trabalho, por exemplo, esse vídeo aqui, se você faz um vídeo desse, ele pode alcançar 100 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, 100 mil pessoas com o mesmo trabalho. Enquanto eu estou dormindo, você pode estar assistindo esse vídeo. Eu comecei a pensar como que eu posso me desassociar desse conceito e como eu posso ganhar mais a cada hora trabalhada. E aí veio o primeiro ponto, que eu pensei, pô, eu gosto de roupa, eu vou vender roupa. Foi uma das coisas que eu pensei quando eu tinha 19, 20 anos. E de fato, teve dias bons que eu cheguei a ganhar 500, R$ 1.000 vendendo tênis. E isso
é um ponto que, se você pensar, foram 15, 20 tênis que eu vendi em um dia para fazer esse valor, e esses 15, 20 tênis que eu vendi me fizeram R$ 1.000, que era já quase um salário. O que é difícil quando a gente entende esse jogo? É que quando você vai procurar uma fonte de renda dessa forma, você entende que não existe garantia nenhuma, e você pode passar meses até gastando dinheiro, tentando fazer dinheiro, e ainda assim ter prejuízo. E você entende na prática que isso é um músculo, que você constrói um músculo de fazer negócios e fazer dinheiro. E esse músculo você vai desenvolvendo com o tempo. Nada você faz do dia para a noite, independente, isso principalmente dependendo da sua carreira, do trabalho que você segue, das crenças, do ambiente que você cresceu, que inclusive eu falo em outro vídeo aí sobre a influência desses fatores, que é o ciclo que você nasceu, a alimentação que você teve na infância, a sua noite de sono. Então, eu sei que como você que está assistindo aqui, para mim, se você está consumindo esse conteúdo e você gosta um pouco do que eu falo, para mim você é um amigo que está aqui no YouTube. Eu gosto de falar com pessoas que têm coração, que têm problemas, que têm dificuldades, que querem resolver problemas, e eu tento, de alguma forma, com essa informação, agregar no seu dia. Eu sei que se eu tivesse preso hoje e eu fosse um professor, que era meu sonho quando eu estava na escola, eu estaria ensinando para 40 pessoas a cada aula de 1 hora que eu fizesse. Então, hoje eu consigo alcançar muito mais estando aqui na internet. E não que eu não goste, eu adoraria também estar em uma sala ensinando. Eu gosto, isso é uma coisa que me fazia sentido nessa época. Isso era uma coisa que me preenchia até de certa forma quando eu era jovem. E aí o ponto que vem é até sobre isso, sobre a escala. Se você está fazendo algo que atinge 5 pessoas ou algo que atinge 100 pessoas, a diferença está na escala. E se você de fato gosta de você mesmo e gosta do próximo, a tendência é que você faça um trabalho que alcance cada vez mais pessoas. O seu objetivo vai ser alcançar cada vez mais, vai ser impactar cada vez mais. Se você trabalha focado em impactar X quantidade de pessoas, você vai ser limitado àquilo. Então é mesquinho até de certa forma se você tem algo muito bom para passar, se você tem um conhecimento legal e você se limita a 10, 15 pessoas que você atende. Então a escala ela ajuda a gente a ser seres humanos melhores e até impactar o mundo de uma forma maior. Por mais que tenha toda essa demonização sobre ser empresário, sobre ser rico, bilionário, se você está aqui me assistindo, talvez você não seja a pessoa que veja o mundo dessa forma. Não existe, infelizmente, uma vida que você possa ficar realmente muito rico, no qual não exista riscos. Então, a partir do momento que eu entendi esses pontos, do valor da hora, que eu aprendi o fator de escala, que eu aprendi também sobre esse ponto que eu falei para vocês, o quanto o risco recompensa mais. Então, as zonas, os lugares, as oportunidades que as pessoas não estão dispostas a fazer, é ali que está a maior fonte de renda. Então, vamos dar de exemplo aqui, ó. Eu estou alimentando agora esse canal em paralelo, um vídeo por dia, isso dá um trabalho pra caramba. Só que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer. A maioria das pessoas não estão dispostas a ler um livro, a consumir conteúdo, a evoluir como pessoa, para produzir conteúdos assim e ajudar outras. Então, a vida recompensa conforme o que você arrisca, o que você entrega, quantas pessoas você alcança. Eu demorei a entender isso. Você faz um processo dentro de uma empresa. Por exemplo, montar uma tela. Você vai pegar a tela, vai chegar até você vai montar e passar para o lado. Então você faz parte de um processo, você faz 50 telas por dia, 2.500 por mês, estou dando exemplo, e você está entregando essas telas para 2.500 pessoas. Só que você de fato não impactou o sistema, você só cuidou da manutenção desse processo, do funcionamento dele. Você só faz parte de uma engrenagem que você é uma pecinha que faz a engrenagem funcionar. E todos nós somos, de certa forma, até eu fazendo isso aqui. Só que talvez você possa chegar no ponto de pensar como que eu posso influenciar o mundo ao meu redor, como eu posso fazer a diferença. E aí sim, você vai encontrar uma forma de unir o dinheiro com o propósito, de certa forma.
E até esse é um dos pontos que muitas pessoas se sentem perdidas sobre, tá, qual que é o propósito dessa vida? Por quê? É só dinheiro? É a única resposta? É prazeres? É satisfação? Talvez você entendendo esses pontos, você saia dessa corrida de rato que é você viver nesse ciclo infinito. Então, é isso, eu espero que tenha agregado para você. Se tiver alguma ideia legal, alguma dúvida, alguma coisa, interage comigo aí, que aí a gente como amigo aí no YouTube, a gente vai crescendo aí junto. Eu quero ver você prosperando, quero ver você ter uma condição de vida melhor, e para isso você precisa se envolver com pessoas boas. Então eu estou aí nos comentários com você, eu quero talvez fazer um vídeo aí lendo os comentários, interagindo com vocês. E se fizer sentido esse tipo de canal, esse tipo de vídeo, já se inscreve aí e vamos junto alcançar aí algo melhor. Então é nóis.